a gente está vendo um pessoal de esquerda bem mais livre para atacar e fazer o que quiser, né? E os outros não, ou seja, tá havendo sim uma discrepância entre os critérios utilizados. Eu não entendo nada de lei, mas eu consigo ver o seguinte: há um movimento de indignação das pessoas mais à direita, do governo e tal, de falar, pô, peraí, os outros podem tudo que é nosso aqui é punido, não sei o quê. E isso pode estourar no domingo, numa eventual eleição do Lula, talvez no primeiro turno, por exemplo, como as pesquisas dizem acontecer, embora a impressão popular que se tenha visual não seja essa pela falta de apoio presencial ao Lula e pelo excesso de apoio presencial ao Bolsonaro. Existe alguma possibilidade, ou você, como um cara de Polícia Federal e tal, você teme alguma reação mais perigosa no domingo, caso aconteça isso? Popular que seja, ou mesmo do governo? Olha, você está tocando num ponto que demonstra que essa eleição de 2022 são as mais importantes eleições da nossa geração. A gente colocava como a de 2018, que entrou um presidente de direita, um presidente conservador, que conseguiu, sem apoio nenhum de partidário, apenas fazendo com uma Câmara, com poucos recursos, conseguiu chegar. Foi uma quebra daquele sistema anterior. Em 2022, o que se viu que o último baluarte de defesa desse sistema anterior é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, aí vamos num contexto de histórico para chegar até o que você está falando. A nossa Constituição é uma Constituição que ela veio muito extensa. Se você for comparar a nossa Constituição com a Constituição norte-americana, por exemplo, a Constituição norte-americana são 7 artigos e mais 27, se eu não me engano, emendas. A nossa é enorme. Nosso poder judiciário tem uma força muito maior, porque ele tem poder vinculante para baixo, e ainda com o ativismo judicial que se colocou. Então, a forma como a nossa Constituição foi elaborada, não havia mais direita naquela época, em 1988. O marxismo cultural já tinha entrado nas faculdades, nas artes, em todos os pontos. Então, só havia esquerda e um estamento burocrático. Foi isso que fez a concepção dessa nossa Constituição. A esquerda e o estamento burocrático, eles condenam o Brasil ao subdesenvolvimento. Vai ter oligarquias e corrupção. Foi vindo destruindo o Brasil. Esse Supremo Tribunal Federal, com esses ministros, eles são oriundos desse sistema. Então, eles estão lutando para que não tenha essa virada. Então, nós estamos vendo, para a tua pergunta, nós estamos vendo que nas ruas é inevitável, é indiscutível que o presidente Bolsonaro está na frente. Quem é que discute em qualquer ponto que ele vá? E ele desce em alguns pontos de forma inopinada, ele não avisa. E as pessoas aparecem. Ele está pautando a população, a discussão, mostrando que as pesquisas estão erradas, completamente erradas. E não é só ele que está demonstrando isso. Todos nós que estamos andando pelos estados, eu estou andando esse Rio de Janeiro inteiro, tenho conversado de A a D. Eu vejo, há um 20% ali de Lula, ou até um pouco mais em alguns locais, alguns desavisados, um pessoal desmemoriado, ou gente mais nova que não sabia, ou os canalhas, realmente. É de esquerda mesmo, né? Não, de esquerda, mas aí o de esquerda ele vai o quê? Está apoiando o regime que não deu certo em lugar nenhum? Ou então está mancomunado com essas questões. Mas você vê que tem indecisos, o presidente Bolsonaro é muito da maioria mesmo. Nas ruas, nas motocicletas, onde a gente passa. Teve ontem, passou aí, eu estava vendo na internet, as pessoas na estrada com uma faixa. Não sei se você viu isso. Eu vi. Lula, buzinem, Lula. Ninguém buzinava. Uma buzina em não sei quantos minutos. Virava a faixa, buzine Bolsonaro. Buzinaço do cara. Em tudo quanto é lugar isso. E aí nas redes sociais, o tracking do Google dá ao presidente Bolsonaro o dobro. Não é um pouco à frente, o dobro. Podcast, quanto é que ele botou aqui? Não, esquece. Eu fiz uma pesquisa ontem no Twitter até. Tudo bem, o meu público é mais à direita porque eu me identifico mais com a direita. Mesmo assim. Mas quando os outros fazem, eu estava até comentando hoje no almoço com a Bruna isso, eu falei assim, vem cá, tem um amigo ontem de futebol, que é um cara que atinge o Brasil inteiro, não vou dizer o nome porque talvez ele não queira, ele nunca se posicionou politicamente, nunca, ninguém sabe em quem ele vai votar. E ele fez essa pesquisa, eu falei, dele eu vou levar em consideração, porque a minha é enviesada à direita, a do Noblar é enviesada à esquerda, a do Tico Santa Cruz, então não serve para nada, né? E é só um pessoal que está online, naquela rede social e tal, embora seja uma amostra, é uma amostra pequena. Ele botou lá no Instagram dele, colocou Lula, Bolsonaro, outros ou indecisos, alguma coisa assim, e na dele o Bolsonaro tinha 63%. Eu falei, cara... 63%?
Eu falei, não é possível que todas as pesquisas online dê ampla vantagem para o Bolsonaro, que o que a gente vê na rua é de uma discrepância, é inegável, não tem um petista que vai negar isso. Não vai quase ninguém com o Lula, onde ele vai. É muito pouca gente. E o Bolsonaro leva uma multidão. Lugar. E olha que a gente está no Rio de Janeiro, São Paulo, são polos importantes. Sim. Mas se você pegar um sul e um centro-oeste, é só Bolsonaro. Sim, sim. Não, eu acabei de voltar de Joinville e Balneário Camboriú. Não existe o Lula. E no Nordeste, que o Lula pode até ganhar, sim, mas vai ganhar por pouca margem hoje em dia. É muito discrepante. Se você falasse para mim assim, olha, a pesquisa está dando aqui um empate técnico, 48, 44, 44... Eu até falava, tá, pode ser, realmente existe uma bolha que a gente não vê, que a gente não convive, pode ser. Essa que é a questão, a gente pensa, cadê a bolha que a gente não vê? Mas 15%... Cinelândia do Rio de Janeiro, local tradicional de manifestações. O Lula foi lá, teve que ser colocado em tapumes. Entendeu? E ainda fiquei pensando, olha, para comprovar, fundamentar essas pesquisas que a gente já está vendo que são absurdas, esse pessoal de esquerda, do PT, vai querer botar a gente na rua para mostrar. Eles não conseguiram colocar em lugar nenhum. O Bolsonaro está conseguindo botar mais gente em Londres do que o Lula aqui em São Paulo, pô. Não, é muito impressionante. Essa parte é que está me deixando muito bolado. De falar, tá, então a gente está vendo uma multidão na rua dizendo uma coisa. E a gente está vendo quase ninguém na rua dizendo outra. Quase ninguém. Pelo menos não unidas, né? E aí, de repente, se domingo chega e dá um resultado completamente discrepante daquilo que todo mundo está vendo, que não necessariamente é a vitória do Bolsonaro, mas é impossível o Bolsonaro estar 15 pontos, 20 pontos da Lula. Aí é o desespero que está sendo para manutenção do regime antigo. Em 2018, erraram demais. Demais. Colocaram que o presidente não ia para o segundo turno e perderia para todo mundo. Colocaram que o Witzel aqui, não, 10%, Zema 10%, e a Dilma seria terceiro lugar lá. Nada aconteceu. Mas faltando 15 dias, uma semana das eleições, eles começaram a acertar. Começaram a arrumar. Eles começam a arrumar para não ter o problema. Agora eles não estão arrumando. Eles estão bancando. E já está tendo reclamações de toda sorte de pessoas que estão de políticos, inclusive, antigos, estão mostrando que a discrepância está muito grande. O que vai ter que acontecer é uma grande investigação desses institutos de pesquisa. Porque eu não creio que... Se a urna confirmar? Vamos ver. Porque a tua pergunta é, e se for Lula para frente e Bolsonaro para trás? Muito diferente. Então, o último IPEC deu Lula no primeiro turno. Primeiro, eu acho que a metodologia deve ser séria, porque eles colocam uma forma técnica e compram. Sim. Matemática aplicada e tudo mais. Mas eu acho que eles perguntam no lugar errado, né? Só que eles estão perguntando, não, dentro da penitenciária só, dentro do Projac.